Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma lição, mais uma pré-aula que nós iremos aprender neste momento. E já de início, eu gostaria de te convidar a se inscrever em nosso canal, a curtir o nosso conteúdo. Nós já temos aqui 8 lições ensinadas, já gravadas, um subsídio teológico para os irmãos, com inúmeros versículos bíblicos, verdades que nós aprendemos das Escrituras. E eu gostaria de te convidar também a compartilhar esse vídeo com os irmãos, nos grupos, para que mais e mais pessoas possam chegar ao conhecimento do Senhor. Então, sem mais delongas, meu querido irmão, minha querida irmã, instrutor bíblico, professor de EBD, hoje nós iremos falar sobre a lição de número 9, a lição que tem como tema uma igreja que se arrisca. O texto áureo se encontra em Atos, capítulo 7, versículo 55. Nós já temos falado aqui basicamente de Atos, capítulo 1 até o capítulo 6. Hoje nós iremos falar um pouquinho aqui do capítulo 7, mais especificamente sobre a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Diz assim o texto áureo: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Verdade prática, a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e aos seus valores. O texto bíblico, ele se encontra em Atos, capítulo 6, dos versos 8 a 15, e depois nós pulamos para o capítulo de número 7, dos versos 54 a 60. Diz assim, Atos, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Grave isso. Então, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E gravem, circulem essa palavra, fixando os olhos nele. Já já nós voltaremos nela. Agora, pulando para o capítulo 7, Atos, capítulo 7, versículo 54, diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui, meus irmãos, já de início, quero deixar alguns adendos para os irmãos e para as irmãs, que é o seguinte: no versículo 8 do capítulo 6 diz que Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui já tem um paralelo com o que nós vemos no capítulo passado, na lição passada, sobre a escolha dos 7 diáconos. Eles tinham algumas características, e aqui nós já vemos. Estevão, ele foi escolhido porque ele era cheio de sabedoria e do Espírito, né? Ele e os outros 6 que foram escolhidos com ele, mas à medida em que o tempo foi passando, nós vemos que Estevão continuou, ele não foi cheio só no momento da escolha, ele continuou cheio, não só do Espírito, não só de sabedoria, mas cheio de fé e de poder, e fazia grandes sinais entre o povo. E aqui entra Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, né, a palavra está no sentido de vivendo e continuando a fazer aquele processo. É uma palavra progressiva. Enchei-vos. Não é enchei, ponto final. Não é que foi cheio. Não. Enchei-vos do Espírito Santo. Primeiro ponto é esse. Segundo, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Olha só. Da mesma forma, ele, no momento da escolha, ele foi cheio do Espírito e cheio de sabedoria, das qualificações, um dos requisitos para eles serem escolhidos, mas aqui nós vemos que ele não parou de aprender, ele não parou de crescer na graça, no conhecimento, para que eles entendiam que esse crescimento em sabedoria seria necessário, porque a fé deles estava sendo questionada, que é o que nós iríamos aprender aqui. E aí, nós vemos também que, lá no versículo 15, todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele quem? Em Estevão, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E em contrapartida, Estevão não estava fixando os olhos nesses homens, pelo contrário, ele estava com os olhos fixos no céu. Mais uma vez, no versículo 55 diz, ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu. Ele não viu homens, ele não viu anjos, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então,
Já coloquei esses complementos aqui para os irmãos entenderem, fazerem essa relação de que, no capítulo passado, nós entendemos que na escolha dos 7 diáconos, eles precisavam ter alguns requisitos, e entre eles precisariam ser cheios do Espírito e de sabedoria. Aqui, Estevão, ele continuou se enchendo dia após dia, ele não apenas encheu naquele primeiro momento, né, como nós falamos lá, que muitas pessoas eles procuram apenas o título, o cargo, a posição, o reconhecimento, e depois esfria, ou para de crescer, para de progredir. Não, aqui, Estevão, ele continuou progressivamente, né, a escadinha subindo, até que ele continuou cheio de fé e de poder, realizando prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí já na introdução, nós temos aqui que quando nós lemos o texto, né, da escolha de Estevão na escolha para a diaconia, percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Circula essa palavrinha, já vou fazer um comentário dela. Por que extraordinária? De grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, um cristão verdadeiro. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um breve comentário. Às vezes nós vemos, a gente cresce num ambiente de admiração, e muitas das vezes a gente costuma olhar para alguém, né, digamos assim, vamos pegar aqui um cristão autêntico e elevar ele numa posição que ele não tem, que é de semideus, como a gente costuma fazer. Nossa, queria ser igual aquele cara, ou igual aquela irmã, porque ele faz isso, faz aquilo outro, opera, canta, prega e cheio do Espírito. É errado isso? Não é errado. Nós devemos sim nos inspirarmos em grandes homens, em grandes mulheres, em grandes personagens. Sabe onde que está o erro? É quando nós ignoramos o fato de que o chamado para sermos santo é para cada um de nós. É para mim, é para você, é para o seu irmão, é para o vizinho do lado, o vizinho do outro, é para cada um. Só que nós pegamos certos personagens, como o caso de Estevão, e falava, nossa, é muito difícil ser igual a Estevão, porque a gente coloca ele num patamar impossível de alcançar, como se só Estevão foi uma pessoa extraordinária. Por que eu falei para vocês circular essa palavra extraordinário? Porque o comentarista, pastor Josué Gonçalves, ele diz o seguinte, não era uma pessoa extraordinária porque ele era especial, ele era o queridinho de Deus, ou porque ele tinha algo que a grande maioria, a grande massa não tem. Pelo contrário, ele diz que era cheio de fé, do Espírito e de sabedoria. Essas três coisas, nós temos a recomendação bíblica para que cada um busque. Paulo fala para desenvolvermos a nossa fé, para desenvolvermos na nossa caminhada cristã, a nossa fé, a nossa salvação, a nossa sabedoria. Pedro fala para nós buscarmos em Deus, em Jesus, a sabedoria, reverenciando a Cristo em nosso coração, para termos o que responder sempre que alguém nos questionar, ou seja, crescer na graça e no conhecimento. Então são recomendações que são cabíveis a mim e a vocês. Isso não foi só para Estevão, não foi só para Paulo, não foi só para Moisés. A gente pega esses grandes heróis da fé e colocamos ele, na grande maioria das vezes, em patamares como se nós não conseguíssemos chegar. Então, meus irmãos, essa palavrinha extraordinária está circulada aqui exatamente por isso. Estevão foi um homem extraordinário, mas não porque ele foi um em 1 milhão, ou porque só Deus deu uma graça diferenciada, especial, específica, ou só ele deveria ser um Estevão. Não. Ele foi um cristão autêntico, e cada um de nós precisamos e fomos chamados para sermos um cristão autêntico. Aqui, nesse contexto que nós iremos aprender, que nós estamos aprendendo, né, no decorrer da lição, isso aqui era a rotina deles. Nós vemos que os 12 e os primeiros cristãos, eles estavam agindo e atuando com tal poder, com tamanha autoridade, com tamanha fé, que isso era o comum deles, era coisa rotineira, era o habitual daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o cristianismo, ele não vive e não fica entre quatro paredes. O cristianismo, ele é entre a vida comum, dentro de casa, no trabalho, na faculdade, na escola, no supermercado, em qualquer lugar. E isso é o que fez com que homens simples, homens iletrados, homens galileus, né, como são chamados, de pessoas extraordinárias. Ou seja, eu e você também conseguimos ser, basta apenas nós focarmos no que esses homens fizeram, no que esses homens colocaram em seu coração fazer, para que nós também possamos ser considerados pessoas extraordinárias para a nossa geração, no nosso meio, no nosso ambiente, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde você estiver. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. E aí, nós temos aqui o início do cumprimento de Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu vou fazer a leitura para facilitar. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Nós vimos que até esse presente momento, a igreja em Jerusalém, ela estava, como acabamos de dizer, em Jerusalém. Mas a partir desse momento que ela sai das quatro paredes, né, do templo, do local onde eles tinham a organização, eles começam a expandir isso para fora desse ambiente, eles começam aí a cumprir um marco grandioso que já havia sido profetizado na história da igreja. A avançar no reino fora das quatro paredes, para fora do círculo comum, para a Judéia, Samaria e até também aos confins da terra. Então essa foi a nossa introdução. Agora nós vamos entrar em um ponto que tem como título Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aqui, meus irmãos, Estevão, ele é um exemplo de cada um de nós que somos seguidores de Jesus, que temos a nossa fé contestada. Estevão aqui ele vai se tornar um símbolo de cada um daqueles que amam, reverenciam e seguem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que disso? Porque nós aprendemos nas lições passadas que a igreja, ela não foi perseguida, ela será perseguida. Isso é
algo indiscutível. Ela será perseguida. Talvez não agora, talvez não amanhã, mas em algum momento a igreja será. Isso é um efeito de causa. Ou seja, aqueles que professam o nome do Senhor, eles serão perseguidos. Então, aqui, Estevão sendo essa sombra, esse símbolo, essa personagem que remete a cada um de nós, precisamos aprender com Estevão, que já é o nosso primeiro subtópico. Diz assim: a fé cristã sempre será questionada, indiscutivelmente. Ela enfrentou, no caso ele, né, Estevão, enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. Aqui são consequências. Se você se posiciona em um mundo de trevas, em um mundo que jaz no maligno, em um mundo que inverte os valores, que quebra os princípios, que não tem mais a Bíblia como regra de fé, como manual, não tem Jesus como seu único suficiente salvador, não vê Deus como governante desse mundo, esse mundo automaticamente se oporá a mim e a você. Esse mundo será o nosso inimigo. Por quê? Porque ele procurará nos tornar o nosso opositor e procurará se opor, enfrentar a nossa fé. Desse modo, a nossa fé será colocada em prova, sem espaço para indecisão. O mundo não vai perdoar a sua indecisão. Nesse momento, é algo crucial. A fé que você defende, a fé que você professa, ela será contestada e não haverá margem para, eu acho, eu penso, será que é isso mesmo? É nesse momento que nós, como servos de Deus, como verdadeiros cristãos, homens e mulheres extraordinários, precisamos nos posicionar firmemente. Como diz Jesus, a palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso provém do maligno. Por quê? Porque uma vez que nós formos provados, termos oposição, sofrermos os embates deste mundo, não teremos espaço para nos tornarmos indecisos. É sim ou é não, ou somos ou não somos. É o caminho estreito ou o caminho largo. Estevão, ele nos ensina que todo cristão deve aprender, saber, contestar, defender a sua fé. Vamos ler aqui alguns versículos, só que antes de nós lermos, olha que interessante. Cada cristão precisa entender no que acredita e como responder aos desafios. Não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Vamos começar com algumas leituras, inicialmente com um texto muito conhecido, né, de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Já pode anotar aí no rodapé, na sua lição, no seu bloquinho de notas, para você ter esse texto como uma base, não só para a aula de hoje, mas para guardar no seu coração. Assim como está escrito, né, antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Pulando aí alguns livros, depois de 1 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, nós vamos encontrar o livro de Judas. E nesse livro de Judas, um livro antes do Apocalipse, no versículo 3, olha o que Judas diz. Nós estamos falando sobre defender a fé, sobre a nossa fé ser contestada, questionada, e nós devemos estar preparados para responder quanto a isso decisivamente, indiscutivelmente. Versículo 3, devemos batalhar pela fé cristã. É isso que o texto aqui de Judas vai falar nesses versículos. Olha o versículo 3, lembrando que a carta de Judas só tem um capítulo. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Nós temos uma fé compartilhada, uma salvação compartilhada. E eu decidi, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé. Ou seja, uma labuta incansável, uma labuta que não tem prazo de término, uma labuta que não tem prazo determinado para acabar. Uma labuta que foi dedicadamente encorajado a batalhar pela fé que nos foi confiada. E temos também Paulo escrevendo a sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 9. Vamos abrir aqui, depois de 2 Timóteo, antes de Hebreus, temos aí a carta de Paulo, antes de Hebreus, Filemão, temos a carta de Paulo ao jovem Tito, no capítulo 1, no versículo 9, a missão de Tito, Paulo orientando ele com alguns conselhos, ele diz assim, olha, apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Ou seja, a missão que Paulo está dando, o conselho que Paulo está dando a Tito é o seguinte, Tito, apegue-se firmemente, confiadamente, indecisivamente, fortemente à fiel palavra que foi ministrada a você, para quê? Para que você seja capaz de duas coisas, encorajar e convencer. Encorajar os crentes na sã doutrina, a permanecerem firmes, que a caminhada ela continua, que ela não acaba nessa terra, nesse plano terreno, e a convencer os que se opõem a ela. Convencer de quê? Convencer do porquê que nós cremos, porquê que nós amamos a Jesus, porquê que nós defendemos essa fé, e o porquê que essas pessoas também deveriam seguir o nosso caminho. Porquê que o cristianismo é a religião que nos leva ao Senhor, é a religare, né? A religião que nos liga verdadeiramente a Jesus. Porque somente através de Jesus, João capítulo 14, versículo 6, nós temos ali dito que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dizendo essas três verdades. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, no primeiro ponto, nós estamos aprendendo aqui com Estevão. Aprendendo a quê? A defender a nossa fé, a convencer aqueles que tentam se opor a nós do porquê que nós temos a fé, porquê que nós devemos firmemente nos apegarmos à fiel palavra. Já no tópico 2, temos a fé sobre ataque. Sob ataque, né? Lucas, ele nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus, como nós lemos aqui, como
o comentarista, né, do texto diz, da sinagoga chamada dos libertos, eles começam a se opor contra Estevão. E aí, anteriormente, nós vemos aqui que a fé está sob ataque. Anteriormente de Estevão, nós vemos que Jesus já tinha sido atacado, nós vemos que os primeiros cristãos, que são essas pessoas, elas estavam começando a sofrer retaliações, perseguições, né? Nós vemos aí João e Pedro, lá no tempo da Porta Formosa, quando cura ali aquele coxo, eles são levados diante do sinédrio, diante ali dos tribunais. Depois, quando eles começam a pregar novamente, eles são presos, sofrem açoites, depois eles são presos novamente, levados diante do sinédrio, eles falam, nós não orientamos vocês firmemente a pararem de pregar sobre esse nome. Eles dizem, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, anteriormente, Cristo, além de já ter sido atacado no seu ministério, nós vemos também esses primeiros cristãos, né, os 12, agora nós vemos Estevão, eles sendo atacados, e o ciclo continua se repetindo, continuará se repetindo com os seus seguidores, e aí abrange, alcança também o nosso período, 2000 anos após o início, né, o estabelecimento da religião do cristianismo. O levante, nesse episódio, que fora motivado por conta de inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas, por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Ou seja, nós vamos ver aqui que Estevão, né, a lição está falando sobre Estevão, mas esses grandes homens, Filipe, esses 7 diáconos, junto com os primeiros cristãos, eles estavam tão revestidos de poder, de autoridade, de sabedoria, de fé, que eles estavam operando grandes sinais e maravilhas diante do povo, e as pessoas estavam deixando as sinagogas, porque elas estavam começando a ver que eles estavam pregando com poder, com autoridade, com sabedoria, com a manifestação do poder de Deus. E isso estava atraindo as massas, as multidões de pessoas, e a igreja do Senhor crescia dia após dia. Vendo isso, os fariseus, né, os religiosos daquele período, eles estavam vendo que as suas sinagogas, que seriam as igrejas atuais, elas estavam sendo esvaziadas por conta dessa mensagem, né, da mensagem do caminho, a mensagem de Jesus o Nazareno, e por conta disso começaram a fazer falsas acusações contra o nosso irmão Estevão, o primeiro mártir. E aí, vamos fazer algumas leituras aqui sobre o tema perseguição. Mateus, capítulo 5, Jesus já nas boas bem-aventuranças, né, lá no monte das bem-aventuranças, ele já tinha deixado alguns conselhos, já tinha deixado bem específico para nós que nós sofreríamos perseguições. Nós vamos fazer algumas leituras agora, Mateus capítulo 5, versículo de número 11, 10, 11 e 12, né, o Sermão do Monte. É muito bonito, né, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacificadores. Mas olha o versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas ele continua, versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Ou seja, eles vão insultar, perseguir e levantar falso testemunho, que nós vamos aprender aqui. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, anteriormente, né, eu mencionei aqui de Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos, mas se nós formos parar para analisar, os próprios profetas, os grandes homens de Deus, os heróis da fé, eles foram perseguidos muito antes do ministério de Jesus iniciar nessa terra. Nós vemos aí os profetas, né, cerrados ao meio, foram perseguidos, Jeremias, Ezequiel, Isaías, grandes homens, grandes nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel lá na Babilônia, Daniel, o profeta Daniel também sendo jogado ali na cova dos leões, tudo por conta da própria fé. São homens que não negociaram seus valores, não negociaram os princípios, defenderam firmemente aquilo que creram e por conta disso sofreram retaliações, perseguições, foram insultados, levantaram-se falso testemunho, mas nessas histórias nós aprendemos uma coisa: o Deus da igreja continua protegendo os seus. Aqueles que fielmente são perseguidos por causa do nome de Jesus, aqui já está a receita, ó, exultai e alegrai-vos sobremaneira. Ou seja, ao invés de Jesus virar e falar assim, ó, fiquem tristes ou se escondam, ele fala, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Temos também João, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 18 e 19. João, capítulo 15, versículo 18 e 19, né? Que é o contexto de Jesus é a videira, os seus ramos, o mundo odeia os discípulos. E olha o versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedades do mundo, mas eu vos escolhi a vós e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Olha o versículo 20. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Jesus aqui ele não está sendo neutro. Ele está dizendo coisas que não aconteceriam só naquele tempo. Passou o tempo, passou a circunstância, passou épocas e chegou até nós. Isso continua acontecendo em pleno século XXI, em plena era da informação, era da internet, era da tecnologia. Olha o que ele está dizendo. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha palavra, igualmente obedecerão à vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Isso é um fato. Está aqui, está claro na Bíblia. Quem prega diferente disso, nega a fé
nega a verdade, esconde o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho ele é um evangelho de confronto, de conflito, de mudança, de transformação, e para haver transformação sempre haverá guerra, seja ela uma guerra interna ou uma guerra externa. A guerra interna acontece, porque a Bíblia, que é a nossa manual, a regra de fé, ela sempre vai se opor às nossas vontades. Sempre que nós tivermos algo que queremos sobrepor às Escrituras irão nos dizer, é pecado, eu condeno, mude, caso contrário, se arrependa, caso contrário, se morrer dessa forma, a condenação virá. Então, o evangelho ele é um conflito. Conflito interno, conflito externo, é uma guerra, é batalha. O evangelho é ganho por força, o reino de Deus é ganho por força. Nós temos também aí, 2 Coríntios capítulo 4, é um outro texto, Paulo também orientando os irmãos ali de Coríntios. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 4, versículo de número 8 a 11, o poder do servo vem de Deus. Olha o versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Que bênção. Verdades bíblicas sendo apresentadas. Talvez, infelizmente, meus irmãos, nós vivemos dias em que falar sobre perseguição, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o pecado, e o pecado aqui não o pecado genérico, mas o pecado nomeado, é algo que as pessoas procuram evitar. Por quê? Porque isso fere o caráter, isso fere a moral, isso gera uma sensação de tristeza, de coisas ruins e afasta as pessoas da igreja. Porque a época que nós estamos vivendo não, vamos falar que Jesus é amor, vamos falar que Jesus é bom, vamos falar que Deus ele cuida de todos. No final ele vai dar um jeito de salvar todo mundo, mas a verdade não é essa. A igreja que se posiciona, nós temos aprendido desde a primeira lição, a igreja que se posiciona verdadeiramente nesse mundo é uma igreja bíblica, cheia do Espírito, que prega a palavra. Ela não prega filosofias, ela não prega ideias, ela não prega palavras bonitas, ela prega a palavra. Assim como Paulo dizendo, nós vamos ler um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala para os coríntios, olha, eu não fui a vocês com palavras de sabedoria, de persuasão, filosofias, eu fui a vocês pregando Cristo e este crucificado. É a pura, simples, o evangelho puro e simples é a pura e simples palavra de Deus. Então, infelizmente, talvez você, meu irmão, minha irmã, ou até você, nosso seguidor que está ouvindo aí esse estudo bíblico, você nunca ouviu falar que a igreja foi perseguida no passado, mas hoje não, Deus vai dar um jeito, né? A gente vive em momentos de paz. Isso, meu irmão, é um momento, um período em que nós estamos vivendo, mas tenha em mente algo certo. A perseguição, ela certamente acompanhará aquele que ama Jesus. De acordo com os textos bíblicos, Jesus ele fala, se me perseguiram, também vos perseguirão. Isso nós temos aprendido na lição, em todos esse decorrer de série de 8 vídeos, hoje nós estamos na aula de número 9, então no 9º vídeo, a mesma mensagem. A verdadeira igreja sofrerá perseguição. Ela não apenas sofreu perseguição, ela apenas não sofre perseguição, ela também, certamente, indiscutivelmente, sofrerá perseguições. Terceiro ponto, a disputa com Estevão. Aqui, né, a palavra disputa é aquela ideia de troca de ideias, digamos assim. O vocabulário, traduzido aqui como disputavam, ele vai trazer frequentemente o termo usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Aqui, nós vemos que esse discutiam é um contexto diferente do que a gente imagina de discussão, né? Que a gente vê as pessoas brigando, discutindo ali, não. Aqui era o seguinte, é como se Estevão estivesse colocando entre as suas ideias ali para as pessoas, apresentando, olha, eu creio nisso, né, eu acredito nisso, Jesus ele foi crucificado. E nós temos todo o contexto, a mensagem completa de Estevão no capítulo 7, dizendo, ó, foram vocês que crucificaram Jesus, né, mataram os nossos pais e agora mataram o nosso Senhor. E essa era a ideia da discussão. Inclusive, para título de curiosidade, não sei se vocês sabiam, na época da Reforma Protestante, era muito comum as escolas, os alunos, né, os estudantes, eles não acreditarem em alguma coisa ou não concordarem com alguma ideia da igreja ou de alguma outra pessoa. E o que eles faziam? A gente vê Martinho Lutero, é muito falado que Martinho Lutero, lá no dia 31 de outubro, ele colocou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Aí a gente, né, vendo isso, fala assim, nossa, Martinho Lutero foi um corajoso que fez isso, ninguém nunca fez isso. Isso é uma informação errônea, sabe? Porque isso era comum. Quando alguém não concordava com o outro, era comum ele escrever, olha, eu não concordo por conta desses pontos, e aí ele chegava, né, ali no caso da igreja em Wittenberg, ele colou lá, não declarou guerra contra a igreja, ele não queria mudar, ele não queria fazer nada contra a igreja, ele queria apenas falar assim, olha, vocês, né, eu sou da igreja católica, eu sou aqui do mesmo ministério que vocês, mas esses pontos aqui, esses 95 pontos, eu não concordo. Essa é a minha tese. Aí vinha outra pessoa e a palavra me fugiu aqui da memória, ela iria trazer a sua ideia, né, para
contornar aquela situação. Ou seja, ele apresentou as 95 teses, aí vinha um outro para refudiar aquela ideia, ele simplesmente colocava, não, beleza, você colocou aqui as 95 teses, mas eu acredito nessa aqui. E aí entrava na área de discussão de ideias. Isso é o que Estevão estava fazendo aqui, discutindo, disputando com os fariseus, né, os homens da sinagoga chamada libertos. A falsa narrativa. Aqui, meus irmãos, nós vamos aprender uma coisa muito importante. Infelizmente, é muito comum quando nós estamos aprendendo no texto bíblico, nós vemos que esses homens, eles não apenas sofreram perseguição no sentido de sofrimento físico, eles sofreram também psicologicamente com as falsas acusações. Imagine você, você é um fiel cristão do primeiro século, seguidor de Jesus, um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, né, um hebreu de hebreu, como diz Paulo, que confia na Torá fielmente, que acredita nos grandes profetas, principalmente Moisés, considerado o maior profeta ali de Israel, o legislador do povo de Israel, e você, essa pessoa fiel, verdadeira, simples, tentando simplesmente seguir sua vida, aparece alguém e fala assim, olha, eu ouvi aí esse irmão aí, essa irmã falando que Moisés não é o grande legislador, falando mal de Moisés, dos profetas, é como se fosse uma afronta ao seu caráter, à sua filosofia, aquilo que você crê, à sua própria cultura, e nós não estamos falando aqui de outros povos afrontando ou levantando falsos testemunhos contra o povo judeu, nós estamos vendo judeus acusando judeus, ou seja, é algo de tamanha crueldade, psicologicamente, porque imagine, você nessa situação, tudo aquilo que você crê, as pessoas dizendo que você está jogando por terra, que você está dizendo contra. Então, nos dias de Jesus, nós vemos Jesus sendo acusado de enganar o povo, isso está lá em João 7, 12. Quando ele ressuscitou, criaram uma narrativa de que os apóstolos, né, os 12, haviam roubado o seu corpo, simplesmente para disseminar a mensagem de que ele ressuscitou, está lá em Mateus 28, 13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. Imagina, você está num país que tem um imperador, ou um rei, ou né, um governante maior, e aí você é acusado de ir contra o decreto do imperador, contra o decreto do presidente do seu país, como se você estivesse realmente fazendo algo errado contra o seu país, indo contra a legislação do país. Foi isso que fizeram com Paulo também lá em Atos 17, versículo 7. Mas olha só, vamos pegar alguns textos, eu separei aqui alguns textos para os irmãos acompanharem junto comigo, Provérbios, capítulo 14, versículo 9, nós vamos ler alguns aqui do Antigo Testamento, principalmente um dos 10 mandamentos, Provérbios, capítulo 14, versículo 9, versículo 5, desculpa. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentira. Aqui está falando sobre a questão do falso testemunho. Né? A testemunha verdadeira não usa de ardis, de engano, de mentira, mas a falsa transborda, ou seja, ela está tão cheia que ela está transbordando em mentiras. Nós vamos ler também Provérbios 16, 9, que aí diz, ó, em sua alma o homem planeja seus caminhos. Não, desculpa. Provérbios 16, Provérbios 14, 5... vamos ler aqui um Êxodo, capítulo de número 20. Vamos lá nos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 16. Depois nós vamos ler o capítulo 21. Êxodo 20, 16. Diz assim, ó. Que nós estamos no contexto dos 10 mandamentos, diz assim, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso aqui era uma regra, era um dos mandamentos principais que o povo de Israel não deveria fazer. Tem aí, né, não adorarás outros deuses, não terás outros deuses, honrará pai e mãe, né, guardarás os sábados, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Temos também Êxodo 23, versículo 1, olha o que vai dizer, aí já no contexto de, sobre a questão da justiça, né, são as leis sobre o exercício da justiça. Já no versículo 1, olha o que diz, não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha da injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo, inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito do juízo. O que eu aprendo aqui? Vamos ler só mais um, Atos 24, vamos lá, voltando para o livro de Atos, agora nós vamos para a situação de Paulo. Atos, capítulo de número, tem dois aqui, 21, 27 e 29, e tem também Atos 24. Vamos fazer essa leitura só para fazer o comentário, e a gente pode lá para o próximo tópico. Atos, capítulo de número 21, versículo de número 27 a 29. Olha só, quando Paulo ele está rumando para Jerusalém, né, quando ele entra ali em Jerusalém, diz assim, Paulo é agredido e preso. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, judeus, gravem bem isso, povo do meu próprio povo, sangue do meu próprio sangue, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, esbravejando, homens de Israel, ajudai. Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Pula 2 capítulos, Atos, capítulo 24, versículo de número 5 e 6. Aqui Paulo, já diante de Félix, ele diz assim, ó, o texto, concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos, e era nosso desejo julgá-lo conforme os ditames da nossa lei. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, minhas irmãs? O falso testemunho, a falsa narrativa, a falsa acusação, ela foi de tal forma, uma das formas de perseguição, né, de tortura do cristão, do verdadeiro cristão, do autêntico cristão, dos primeiros cristãos, porque
Muitos sofreram por uma mentira. Muitos morreram por uma inverdade. Muitos tiveram a sua vida perdida por causa... Na verdade, a vida ganha, né? Porque a morte para o cristão não é o fim, ela é apenas o início. Mas eu digo perdida porque perdemos essa vida, né? O fôlego de vida, por causa de pessoas maldosas que, com mentiras, lançaram falsas acusações. O que eu quero dizer com isso? Um pecado não justifica o outro. Os verdadeiros cristãos, pegando o título de exemplo Estevão, ele estava totalmente coerente com a sua pregação, com a sua vida, com suas palavras, que os homens tomados de inveja, simplesmente para aplacar as suas palavras, para endurecer ainda mais o seu coração, a sua cerviz, fechando os olhos, fechando os ouvidos, para manterem-se cegos, guiando cegos, eles levantaram um falso testemunho que levaram esses homens, levaram essas mulheres a serem conduzidos à morte. Um pecado não justifica o outro. Eles quebraram um dos grandes mandamentos, que era não levantarás falso testemunho, para simplesmente acusar um homem inocente, mulheres inocentes, pessoas inocentes, à morte. Isso é muito sério, isso é muito grave. E muito triste, porque nós vemos que povo do meu povo, sangue do meu sangue, pessoa com a mesma cultura, com a mesma mentalidade, com o mesmo entendimento, simplesmente por não concordarem, eu prefiro te matar do que continuar ouvindo você blasfemando, falando coisas que eu não concordo. Então aqui entra a questão da perseguição filosófica, né? Perseguição argumentativa, no sentido de, se eu não concordo com você, eu prefiro te matar do que continuar ou te ouvindo. Nós devemos tomar cuidado com isso. E muitas das vezes nós fazemos isso com o nosso próximo. Segundo tópico, vai falar sobre Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão ele é conhecido como o primeiro cristão, o primeiro defensor da fé cristão que morreu em nome de Jesus, né, o primeiro mártir. Guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história. Jesus é o Cristo. Ele provou com argumentos, com fatos, que Jesus ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o prometido Messias, desde a fundação do mundo, desde Gênesis capítulo 3. Vamos fazer algumas leituras que eu acho interessante. João capítulo 14, né? Já falamos aqui de Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas no capítulo 14, versículo 26, olha o que o próprio Jesus fala. No mesmo contexto em que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele fala sobre, no versículo 26, sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, olha, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse, ok? O Espírito Santo, então, aqui guiando, guia a nossa vida, na verdade, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que nós já aprendemos. Ainda no livro de João, no capítulo 16, no versículo 13, tem aqui, ó. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então aqui, Deus, ele sempre atuou na história de forma a guiar, né, os seus filhos, os seus servos, no caminho da verdade. Estevão estava tão cheio de poder, de sabedoria do Espírito Santo, que o Espírito Santo fez com que ele permeasse, passeasse, andasse por todos os textos da Bíblia, indo do Antigo Testamento, né, que era o que eles tinham naquela época, na Torá, nos profetas, nos Salmos, ele percorrendo tudo isso, apresentando indiscutivelmente com aqueles homens estudados, com aqueles homens, né, da sinagoga, textos que comprovavam que Jesus era o Filho de Deus. Quem fez isso? O próprio Espírito, fazendo com que Estevão se lembrasse daquilo que ele já tinha aprendido, daquilo que já tinha sido revelado, daquilo que ele tinha ouvido. Então nós precisamos gravar isso no nosso coração. Deus, a partir do momento em que nós decidimos defender a nossa fé, buscarmos sabedoria, direcionamento para guiar a nossa vida de forma a defender o nosso cristianismo, a nossa vida, a nossa conduta, o nome do Senhor, o Espírito Santo nos guiará, nos direcionará a esses caminhos. Corações endurecidos. Aqui já vai falar sobre a questão, né, que os homens estavam tão duros, tão cegos, tão surdos, tão endurecidos de coração, mente, alma, de tudo, que eles não quiseram ouvir. No tanto que o próprio Estevão ele fala assim, ó, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Isso está em Atos 7:51. Meus irmãos, aqui foi a sentença que, digamos assim, condenou Estevão à morte. Porque quando ele disse isso, os homens já estavam de tal forma bravos, irados, extremamente irritados com a pregação de Estevão, porque eles sabiam o que eles tinham feito, mas eles não queriam ver, eles estavam tão endurecidos, que nesse momento eles vão pegar e vão levar eles lá para o Sinédrio. Lá dentro, quando a gente vê ele diante daqueles homens, é tão claro que a Bíblia vai descrever que eles rangiam os dentes de tanta ira que eles estavam. E a partir dali, já estava condenado, já estava decidido, nós vamos matar esse pregador. Mas para isso, eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo. Vamos fazer algumas leituras aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 a 9. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 a 9, a humanidade nos últimos dias. Quando eu leio esse texto, parece que eu estou vendo Paulo há 2000 anos escrevendo sobre exatamente hoje, escrevendo sobre exatamente o ano que nós estamos vivendo, os dias em que nós estamos vivendo. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, pois,
destes também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovadas na fé, contudo não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todas. Agora, vira a página, Paulo escrevendo 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 5, olha o que ele vai dizer a Timóteo, que é o contexto de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ele diz assim, olha, Timóteo, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreenda e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Eu estou lendo esses textos, é como se eu estivesse lendo exatamente a característica desses homens que apedrejaram, né, que mataram iradamente, raivosamente Estevão. A mesma coisa quando ele diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como foi com os vossos pais. Atos, capítulo 7, versículo 51. Uma frase que está escrita aqui nessa lição, que eu circulei e que eu quero carregar é, ninguém convence quem não quer ser conhecido. De fato, Estevão estava com argumentos, com fatos, com o espírito com poder, com grande fé, com sabedoria. E ainda assim, isso não foi suficiente para conseguir convencer aqueles homens. O que eu quero dizer? Assim como nessa lição está escrito, ninguém convence quem não quer ser convencido. Último ponto, e aqui eu já quero fazer mais um pedido, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, né? Toda semana a gente tem tido o esforço de preparar um subsídio teológico para os irmãos, fazendo essa pré-aula, trazendo esse conteúdo bíblico, para que você tenha uma aula ainda mais rica de conhecimento, né? De compartilhando ali a sabedoria, os ensinamentos que nós aprendemos aqui aos seus alunos. Então, agradeceria muito se vocês pudessem se inscrever no canal, curtir e compartilhar também aí com seus amigos. E se você tiver e puder, deixa aqui o seu comentário. Vou fazer questão de lê-los, se possível responder, e fico atento a cada um dos comentários que os irmãos fizerem, tá bom? Terceiro e último ponto, Estevão e o martírio da igreja, contemplando a vitória da cruz. Meus irmãos, para a gente não render muito, uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Aqui é o resumo do que Estevão viu quando ele estava diante daqueles homens. Ele viu o céu aberto, o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Quando ele disse isso, é como se ele estivesse fazendo a maior das blasfêmias. A Bíblia vai descrever que os homens rasgaram as suas vestes, rangeram os seus dentes de tal forma que simplesmente levaram ele para fora e o apedrejaram, né? Tentaram, não, o apedrejaram. Mas eu quero fazer a leitura com os irmãos. Nós já falamos aqui sobre 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, mas eu quero ler com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 2. Paulo, trazendo a palavra aqui, a pregação do poder no Espírito, ele diz assim, olha, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Tem também aqui Atos 21, 13, livro de Atos, 21, versículo de número 13. 21, 13. Então Paulo declarou, por que fazeis isto? Não choreis, pois assim, fazendo, partis meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Assim como Estevão estava ciente de que se ele continuasse com aquela pregação, continuasse com aquele posicionamento, com aqueles argumentos, com aquelas falas, não apenas as suas ideias seriam caladas, mas a sua vida seria tirada. Da mesma forma, Paulo, ele estava disposto, decidido a morrer por Cristo se isso fosse necessário, caso tivesse que defender a sua fé. Da mesma forma, quando nós contemplamos, colocamos os nossos olhos em Jesus, colocamos os nossos olhos na cruz, nada pode realmente nos fazer retroceder. Por fim, perdoando o agressor. Aqui nós temos, né, Estevão, basicamente na sua última fala, nós vemos ele dizendo, Pai, perdoa, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele dizendo, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, repetindo as mesmas falas do nosso Senhor, que quando estava ali na cruz, sendo crucificado, Jesus eleva a sua voz ao céu e diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso está lá em Lucas 23, 34. Vamos fazer duas últimas leituras, né, sobre a questão de perdoando o agressor. São conselhos bíblicos do nosso próprio Senhor, Mateus, capítulo de número 18, a famosa passagem de Pedro perguntando a Jesus quantas vezes deveria perdoar aos seus agressores, né, aqueles que lhes ofenderam. Mateus, capítulo 18, versículo de número 21 e 22. Quantas vezes devemos perdoar? Esse é o questionamento de Pedro. E Jesus diz assim, olha, então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenho de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. E o livro de Provérbios
finalizamos aqui. Provérbios capítulo de número 17, aquela hora eu falei 16, era Provérbios 17, versículo 9. A paz de Deus é melhor que o ouro. Olha só, aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que joga no rosto separa os melhores amigos. Então, meus irmãos, esse foi o tema dessa lição. A conclusão: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Já falamos isso aqui. Ele era um homem extraordinário. Não porque ele recebeu um diferencial da graça de Deus e só ele foi ele. Não. Eu, você, cada um de nós podemos sim nos tornarmos extraordinários na mão de Deus. Porque Estevão, ele era uma representação, ele era um símbolo, um modelo, uma personagem que representa um verdadeiramente bíblico, um cristão verdadeiramente bíblico. Ele foi qualificado, cheio de fé, de Espírito Santo, não temeu se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Então, aquele que não negocia sua fé, aquele que não nega o seu Senhor, esse possivelmente, certamente, ele será perseguido, sofrerá falsas acusações e será questionado. E a minha pergunta é: o que você tem a responder àquele que questionar a sua fé? Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua aula. Mais uma vez, curta, comente, compartilha e, se possível, inscreva no nosso canal, ative o sininho. Toda semana a gente lança um vídeo novo aqui e em breve nós traremos mais conteúdos, mais temas, mais ideias para que a palavra do Senhor possa ser compartilhada, possa ser compartilhada a cada um de nós para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe, boa semana, boa aula.